E aí pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre como realizar a higienização nasal. Minha esposa é pediatra, eu sou médico de família e nós estamos com a nossa filha com doença das vias aéreas superiores, né? Tem muita secreção. A gente passou por todo o processo aqui que muitas vezes chegam aos consultórios, sobretudo ao consultório dela, que é pediatra. Então nós organizamos o nebulizador, o squeeze, a seringa, o soro fisiológico, tanto aquele que você já compra pronto quanto o pó. A gente vai falar sobre como utilizar. Eu fiz alguns vídeos já e na edição eu vou colocando aqui. E bora lá falar sobre isso para esclarecer um pouco mais sobre como se faz em casa. Mas esse é um vídeo educacional, não tem o objetivo de substituir o atendimento médico, tá bom? Então sempre existe uma peculiaridade, sempre existe algo que é específico do seu filho, da sua filha, e essas questões devem ser tratadas diretamente com o profissional que está acompanhando, né? Com o médico, com a médica, seja na unidade de atenção primária, no serviço público, posto de saúde, seja em consultório particular, sempre a avaliação específica da sua criança é que vai dizer qual a melhor conduta para ela, tá bom? Então o primeiro ponto é as situações em que precisam ser realizadas a higienização nasal. Sempre a Jade vai participar por aqui também, tá bom? A gente colocou um vídeo aqui na tela que ele pode ajudar muito também na hora que você vai fazer a higienização nasal. Então ela tá vendo ali um videozinho. Vamos lá. Então quais as situações, Josiane? Todas as situações em que a criança tem a secreção nasal. Então, um resfriado comum, otite no início, né? Antes de atingir o ouvido, geralmente ele é precedido por questões nasais. Rinite, resfriado comum, nasofaringite aguda, eles têm esse comprometimento nasal. Então a criança fica hipersecretiva. Tem muita secreção assim. Às vezes a pessoa diz assim, ela tem um roncado. É um roncado de obstrução porque tem muita secreção nasal, no nariz e seios da face. Então quando a pessoa pensa em higienizar, o primeiro ponto é crianças de várias idades. Elas não sabem fazer a secreção, né, igual o adulto faz. Vai ao banheiro, não sabe escarrar, né? Não assoar o nariz. Ter a pressão suficiente para assoar, né? Higienizar. Tem mais pra cá. E aí, o soro fisiológico, através de várias formas de aplicar, ele vai ter essa ação mecânica, eliminar aquela secreção o máximo possível que ele atinge. Então, vamos falar primeiro sobre as idades das crianças. Então, tem ela, bebê, mas pode ter outra criança de 5 anos, 6 anos. Quais as diferenças entre a higienização do bebê, a Jade tem 1 ano, e de Dante, por exemplo, que tem 5. A principal diferença é a colaboração. Uma criança de 5 anos tende a entender os benefícios da lavagem nasal com mais facilidade e colaborar. Além disso, tem a questão do volume, a quantidade de soro que é feito. Em bebês, a gente usa uma quantidade menor e a criança a gente vai conseguindo ter mais capacidade para botar maior volume de soro. Inclusive eu vou colocar aqui na edição Dante fazendo, ele mesmo ele já consegue aplicar. Ele tem 5 anos, também está com secreção. E no começo, quando ele era pequeno, e as crianças sempre têm, né? Acho que um ponto importante é não desistir. Verdade. Nas primeiras vezes que você vai aplicar, é uma resistência muito grande. E se tem o pai e a mãe, um segura e outro aperta, à medida que vai repetindo isso, pode ser que a criança aceite de uma forma melhor. E no começo seja muito ruim, fique chorando muito, e depois fique mais tranquilo. No caso de Dante, ele mesmo já faz, tem 5 anos. Já de dar um trabalhinho. Não foi assim sempre com o Dante. A gente tinha que fazer a imobilização para o Daniel imobilizava, o Daniel higienizava. Mas aos poucos ele foi entendendo o quanto o benefício da lavagem nasal era significativo para a obstrução nasal e conseguir dormir melhor quando ele estava muito cheio. Então hoje em dia ele já contribui. Ele vai, faz sozinho, mas claro, né, que a gente tem que insistir. Vamos agora, mais uma vez. Ele tem uma resistência de iniciar, mas com conversa e orientação ele faz. 2 formas de aplicação do soro. A gente pode usar a seringa e o squeeze, né? Então, é muito comum, por exemplo, quando trabalhar no posto de saúde, a gente prescrever o soro, a pessoa pega o soro fisiológico e também uma seringa, que é o que tem, uma seringa de 20 ml. Aí, tem na farmácia para vender também esses squeezes. Há uma diferença, né? Na hora de aplicar,
quando é utilizada a seringa, você tem um nível de pressão a ser colocado. E também pode Então, machucar, né? adaptador. A seringa não foi feita para isso, não foi projetada para essa lavagem, né? Então, é diferente. O squeeze, a ponta dele é bem mais adequada, é romba, né? É mais anatomicamente confortável. Enquanto que a seringa, ela pode machucar um pouco a narina, né? Que ela penetra, entra toda na narina, então acaba, quando a criança está na resistência, causando uma certa lesão. E aí, quando... Outra coisa que acontece também... Você vai fazer várias vezes, né? E aí fica ardendo, causa um ferimento, pode causar até uma infecção. É verdade. E já aconteceu de sair sangue, né? Depois de 3, 4 vezes que lavou, de tanto colocar pressão, que eu acho que é um ponto importante falar sobre, ok, que é importante lavar, higienização nasal, mas o excesso também pode causar algum problema, né? Sim, tem que fazer da forma adequada, pressão adequada, pode fazer lesão da mucosa, pode carrear essa secreção nasal e levar para região do ouvido médio, do ouvido interno. Então, essa concentração de secreção lá pode levar a uma otite. Às vezes a criança refere, meu ouvido doeu, na criança maior. Então, a gente já sabe que a posição daquela criança não está adequada. Quando for apertar, se for a seringa, vai numa velocidade, né? Não pode fazer assim. Não pode fazer, porque você pode pensar, vou apertar forte para sair tudo. Mas lembra que existe uma comunicação com o ouvido, né? Uma estrutura anatômica. E aí, alguma parte do soro pode levar os micro-organismos, bactérias ou então vírus para o ouvido e causar infecção no ouvido. Então, tem uma velocidade, você vai controlando aos poucos, se for pela seringa. E aqui, né, você vai apertar devagar e você vai, junto com a criança, validando qual a velocidade ideal. Então tem esses squeezes aqui, menores, tem os maiores, com maior volume para uma criança maior, e a posição da criança, né? Então, por exemplo, aqui a gente fez da seguinte forma. A Josi segurou, né, com a cabeça um pouco virada aqui para frente, e ela não colaborou, né? Tá bom, fica tranquilinha, que aí eu vou colocar na edição como que a gente fez. Aí depois que a gente percebeu que já repetiu ali 2, 3 vezes e saiu um volume, a gente não fica insistindo até... Não, porque é muito desconfortável para ela. A gente faz 2, 3 vezes, tira aquele volume de secreção. Depois volta e depois faz em outros momentos. Aí, mesmo fazendo a higienização, que sai aquela coisa mais espessa, a gente pode fazer uma aspiração de uma secreção que fica aqui na narina. E aí nós utilizamos o aspirador, que não é substitutivo, né? Esse aspirador, ele tem alguns que tem um filtro aqui, só que você coloca na boca e coloca no nariz aqui e puxa, né? Não vai pra você não é um canudinho não. Ele fica aqui nessa região, né? A estrutura é feita para que a secreção fique nessa região, aqui nessa retenção. Tem uns que tem um filtro, a gente tinha um que tinha um filtro, mas esse aqui não tem. Aí a gente coloca para tirar aquele restinho que fica na narina aqui. Coloca numa, coloca noutra. Suga rapidamente e descarta ali na pia. Mas não substitui a lavagem, é complementar. Muitas vezes a mãe faz a lavagem nasal e a criança ainda continua com o pai continua com a secreção ainda, aquela roncada que impede a criança dormir. Então, muitas vezes o aspirador quem tira aquela secreção que a criança não consegue assoar e nem consegue sair completamente na lavagem nasal. Eu acho que foi uma boa comparação. Esse aspirador é o equivalente ao assoar, que é o que tira ali da parte mais quase externa da secreção que está no nariz. Aí uma coisa que é interessante é que existem vários tipos de aspiradores. Esse é o aspirador que vende aspirador... o aspirador, certo. O aspirador, esse daqui é o modelo que vende nas farmácias no Brasil comum, mas tem vários modelos fora, tanto manual quanto eletrônico. Esse eletrônico, ele tem uma desvantagem que você não consegue regular a pressão, enquanto que esse você consegue colocar mais pressão, já que é uma coisa manual, você que é o pai e a mãe que está puxando, aspirando, pode colocar uma pressão maior ou menor, dependendo da secreção. Aí sobre o preparo, né? Qual é o soro que você vai colocar? Você pode colocar você coloca, né? O médico vai indicar para você, mas usualmente é que
o soro fisiológico, né, 0,9%, que você pode comprar o tubo, tem de 250, tem de 500 ml e tem o pó. Os flaconetes. Pra viagem, né? Como é usado? Enquanto que eu aquieto já aqui. O pó depende da marca. Essa marca aqui é uma marca estrangeira, dilui um sachê para cada 60 ml de água filtrada. Tem que ser água filtrada. Aí dilui, agita muito. Gente, se não agitar muito tempo, ele dá uma sensação de ardência. Então, a adesão, para ficar bem diluído, tem que, depois que preparar, agitar muito bem o squeeze para poder não ter essa sensação de ardência, tá? Mas tem umas marcas nacionais que tem umas formulações diferentes. Um sachê para cada 240 ml. Então, isso depende também do fabricante e do pó que você está comprando. Aí tem uma caixa e vem 60, vem dezenas de pós. E aí, para quem vai viajar, acho que é interessante. Você bota na mala e prepara lá no local. Não precisa levar vários tubos desse aqui. Ou então compra na farmácia no local, né? Mas tem que ser água filtrada, né? E outra coisa, para o tratamento dessas doenças das vias aéreas, muitos remédios podem ser necessários, né? Ele vai dar avaliação do momento lá, pode usar, a depender do tipo de infecção, corticoide, antibiótico, analgésicos, antihistamínicos, que são os antialérgicos. Ou antitussígenos, substâncias para deixar a secreção mais fluida. Então isso vai depender muito da avaliação do estado em que aquela criança está. O que eu acho importante, sempre tendo esse cuidado ao produzir conteúdos aqui online, é que não encare esses comentários sobre o uso das coisas como uma prescrição. Eu vi aqui no YouTube e vou fazer, né? Sim. É muito importante ter o apoio do profissional que lhe acompanha. É uma responsabilidade que a gente tem que ter e informar aqui para você. Então, às vezes, você termina um tratamento de uma doença respiratória, aí daqui a um mês, 2, a criança tem novamente. E as doenças são diferentes, embora tenham algumas manifestações similares. Então, repetir a mesma conduta, o mesmo remédio foi prescrito, pode não ser a melhor coisa, porque uma pode ser uma infecção viral, a outra uma infecção bacteriana, uma foi mais leve, uma foi um pouco mais grave, e a criança mudou de peso, que a criança no instante muda de peso, e os remédios são baseados nos pesos das crianças. Então, esse cuidado de fazer a automedicação é algo que você deve ter em mente, né? Não ficar repetindo, ou então, algo que é mais grave ainda é assim, a minha criança teve uma doença parecida com a sua, a médica passou esses remédios, compra esses aqui, porque esses remédios sintomáticos, eles podem ser vendidos sem prescrições, só o antibiótico tem que ter prescrição. E aí eu sei que a sua intenção é ajudar o seu filho a que ele se recomponha logo e se restabeleça do ponto de vista da saúde, mas essa automedicação pode proporcionar um risco para a criança, né? Sim. O que mais? Que a gente anotou aqui alguns pontos. Então a gente falou sobre a seringa. Falta falar sobre o nebulizador. É verdade. Quando a gente falou sobre essa ação mecânica que o soro tem ao usar o squeeze ou a seringa, mas quando é que usa então o nebulizador? O nebulizador você usa quando a criança tem dificuldade de aceitar a lavagem nasal, sendo que não substitui, ele deixa a secreção um pouco mais fluida. Em locais onde está muito seco, a umidade esteja muito baixa, que aí o nebulizador ajuda a umidificar a via aérea. Então, se a criança não consegue fazer a lavagem nasal, o soro fisiológico no aerosol, no nebulizador, ele consegue deixar a secreção um pouco mais fluida e isso facilita um pouco a esterilização, a retirada. Mas o melhor é associar a lavagem mecânica, porque o soro fisiológico passa carreando, tirando o catarro. Então, o nebulizador não substitui, ele complementa essa higienização. Ou em algumas situações em que a criança precisa estar com o nariz muito obstruído e precisa, além dessas medidas, de alguma medicação tópica, alguma medicação de ação local. Então, utilizam o nebulizador com um corticoide específico para nebulização. E tem alguns nebulizadores diferentes, não são todos iguais. O nebulizador, ele faz com que o soro fisiológico fique esfumaçado. Só que essa fumaça é formada por partícula. E quanto menor a partícula, mais ela vai lá para o pulmão. Se é uma doença das vias superiores, a gente precisa de partículas super pequenas. Vou pegar Jade. Fala sobre isso.
Então, se o objetivo da criança, da medicação, é agir na ação do nariz, a partícula maior, ela tem uma ação melhor. Então, esses aparelhos convencionais são mais adequados. Enquanto que os ultrassônicos, apesar de serem super silenciosos, eles quebram essa partícula em tamanho menor. Então, a medicação, ela não se deposita no nariz, ela se deposita no pulmão, na via aérea inferior. Então, ela não é uma medicação para quem não é adequado para quem quer essa ação local, e sim para quem tem asma, algum comprometimento pulmonar. Pronto. Falou então que um fica mais em cima, outro mais embaixo. Então, se for comprar um nebulizador, tem lá, né? Essa descrição do farmacêutico que vai estar lá na farmácia, eu acho que pode ajudar. Deixa eu ver o que mais. Nebulizador, soro fisiológico, aspirador. A fisioterapia também pode ser necessária, mas quando a criança está muito secretiva, além da lavagem, além da aspiração, a fisioterapia também ajuda muito a retirar essa secreção também, certo? A maior ação da fisioterapia é quando tem comprometimento pulmonar. Mas a fisioterapia o fisioterapeuta consegue ter algumas manobras que facilitam essa esterilização, mesmo de secreção de via aérea superior. Uma coisa que é interessante é assim, imagina que a pessoa tem duas crianças com os mesmos problemas, no caso da gente agora, Dante e Jade. Aí existe um circuito para o nebulizador. Então, tem o aparelho, né, que é o motor, e tem o circuito, que eu vou colocar aqui na edição. Então, nesse caso, é interessante que tenha dois circuitos. Verdade, para que um não passe a doença para o outro ou perpetue uma doença do outro. Né? Porque imagina, é uma doença viral, aí um tá ficando bom, aí você usa o mesmo nebulizador e deposita vários vírus lá nas vias aéreas da outra criança. Aí fica demorando para ficar bom, mesmo que seja o mesmo agente que está causando a infecção. E aí é por volta de uns 20, 25 reais um circuito desse, pode ser encontrado mais barato. E aí você, ao terminar de usar, higieniza e segue para o próximo uso, né? Mesmo que seja só uma criança, deve ser higienizado após cada uso, conforme as instruções do fabricante. Tem essas instruções, às vezes você tem um aparelho que vai para o micro-ondas e tudo. Cada caso é um caso, vai ver qual o seu material. Aconteceu com a gente, quando o Dante era bebê, da gente ter um circuito, né? E alguém inadvertidamente foi higienizar com água morna e derreteu o circuito. A água não estava morna, estava quente, tava bem quente. Aí aqueles encaixes, eles derreteram, não foram possíveis ser encaixados, mas é vendido separadamente, você usa por um período e depois ele joga fora, é descartável, né? Por um tempo. Então é isso, falamos sobre tudo, sobre o tipo de soro, seringas, e caso haja alguma dúvida, coloca aqui na área de comentários, diz se esse vídeo de alguma forma ajudou você, e a gente conversa aqui, ou então a gente depois grava outros vídeos para sanar dúvidas que apareceram que a gente não citou por aqui, tá bom? Tchau. Tchau. Dá tchau, Jade. Dá tchau, Jade. Eu vou colocar aqui também na área de descrição o Instagram da minha esposa, @DRA Josiane Leite. Caso você queira seguir, lá tem outras informações sobre cuidados com as crianças, né? Já que ela é pediatra, tá bom? Solta um beijo, Jade. Beijo. Solta um beijo. Isso. Tchau.